Vamos à próxima heresia, o apolinarismo. Nome derivado de Apolinário, bispo de Laodiceia na Síria, cujos ensinamentos foram disseminados lá no século IV também. Por quê? Apolinário, devido à sua concepção tricotômica do homem, o que isso significa? Ele entendia que o homem é tripartido, é corpo, alma e espírito. E por causa disso, para poder entender a pessoa de Jesus, ele o dividiu também em 3 partes. A ideia dele era preservar a divindade de Jesus e a unipersonalidade de Cristo. E aí, por causa disso, ele concebeu uma divisão da pessoa de Jesus de 1:3 divino e 2:3 humano. Eu vou explicar aqui e ao final vou colocar o esqueminha para vocês entenderem. Ele admitia que Jesus era uma unidade composta de elementos divinos e humanos. Estava claro para ele, Jesus possui tanto humanidade quanto divindade. O Logos, coexistente, coeterno com o Pai, ele teria assumido apenas a carne humana, não toda a humanidade. É importante entender isso. A distinção entre assumir um corpo humano e assumir a humanidade. Para ele, Jesus, ainda que humano fisicamente, ele cria que Jesus sim tinha um corpo, mas ele não era psicologicamente. Por exemplo, é como se uma alma humana fosse implantada no corpo de um cachorro. Quem governaria quem? Para Apolinário, no caso, a alma humana governaria o corpo do cachorro. Mais ou menos isso. Apolinário, ele entendia, como eu disse, o ser humano como sendo tripartido, como sendo tricotômico. Possui um corpo, que pode ser tocado, um corpo físico, uma alma que ele chamava, e a alma ele dividia em 2. Alma animal, que se refere aos desejos, aos instintos, e alma racional, que depois recebeu o nome de espírito. Então, era corpo, alma animal e alma racional ou espírito, que era a racionalidade do ser humano. Ele fazia essa distinção de que os animais não são seres racionais e que os homens são seres racionais. O espírito, a alma racional, segundo Apolinário, é o princípio vital pelo qual o corpo é animado. Aplicando esses conceitos a Jesus, Apolinário dizia que ele tinha corpo e alma animal, iguais de um homem comum. Já o espírito, a alma racional, foi substituído pelo Logos. Então o Logos assumiu o corpo. Assim, para Apolinário, Jesus possuía um corpo, uma alma, mas não um espírito humano. E isso é errado. Jesus possuiu sim um espírito humano. A humanidade de Jesus, ela coabitava com a sua divindade. A defesa correta é essa. A divindade e a humanidade de Jesus, elas eram integradas, elas coabitavam sem confusão, de maneira harmônica. Para Apolinário, há uma única vida, uma perfeita fusão do homem, carne, com o divino, sendo a carne de Jesus glorificada pelo Logos. Então, porque o Logos veio e habitou somente uma carne, ele fala que a carne era divina, carne de Deus. Divisão tricotômica de Jesus, humanidade igual pecaminosidade. Esse era um ponto que ele bateu bastante. Por quê?
A ideia de total humanidade envolvia o conceito de pecaminosidade. Por isso, a sua tentativa de resguardar o filho. Ele tinha uma boa intenção. Por mais bem intencionado que ele fosse, os seus pressupostos eram, na verdade, de cunho pagão e anticristãos. Porque se o Logos ele não tomou sobre si a integridade da natureza humana, estando toda ela afetada pelo pecado, esta natureza não poderia ser redimida por completa, visto que aquilo que o Filho não levou sobre si não pode, consequentemente, ser alvo da sua redenção. E por causa disso, os ensinamentos de Apolinário eram efetivamente uma negação da encarnação. Porque não basta o Logos, o que sempre existiu coeterno com o Pai, vir e possuir um corpo. Não. A encarnação pressupõe também receber tudo que a humanidade traz. Todas as consequências do pecado na humanidade, Jesus trouxe sobre si. Ele foi impecável porque ele não pecou. Porque em vida ele não trouxe, ele não violou nenhum mandamento, ele não transgrediu nada em relação à lei de Deus, por isso ele foi perfeito. Mas ao encarnar, ele trouxe sobre o seu corpo, sobre a humanidade, toda a carga do pecado que pesava sobre a humanidade. E aí, por causa disso, o apolinarismo foi também rejeitado como heresia. O Atanásio também foi um dos que escreveu contra o apolinarismo. Como eu disse, ele defendia com unhas e dentes o entendimento de que a humanidade e a divindade de Jesus Cristo coabitavam, né? Existia uma união que mais para frente vai ser chamada de união hipostática. As duas hipóstases, divina e humana, elas eram unidas sem confusão, em plena harmonia. Para entender o apolinarismo, então eu coloquei um círculo. O homem, que é dividido em espírito, alma e corpo, e o entendimento do Apolinário sobre a pessoa de Jesus. Ele tinha alma e corpo igual a qualquer homem, mas ele não possuía o espírito humano. Era o Logos.